No Enfoque Regional, nós temos o prazer de receber o deputado Milton Monte, deputado federal do PR, e aqui pelo estado de São Paulo, deputado que por várias legislaturas exerce o seu mandato de deputado federal e já foi deputado estadual, secretário do Trabalho, foi prefeito ainda jovem de São Manuel e me alegra receber o Brasil inteiro aqui no nosso Enfoque Regional. Era para gravarmos um momento político, mas por problemas de acerto de horários mas é uma alegria, Miltinho. Não vai faltar oportunidade, aqui, viu? viu? Não vai Muito faltar. obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço, viu, Samuel, e quero cumprimentar mais uma vez, porque eu tenho visto a TV Prevê só expandindo as suas fronteiras e levando a boa informação, claro. Bom, deputado, claro que Brasília vive um momento bastante nebuloso, um momento delicado da vida política. Aliás, isso é novidade, porque Brasília, desde a década de 60, vive. De vez em quando a nuvem desce, a poeira sobe, fica um termômetro. 2 meses. Em 2 meses já saíram 3 ministros. Pois é, ontem nós tivemos aí a demissão do... Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira e, para muitos, surpresa, para outros não, a substituição do ministro da Defesa. E voltou aí o ministro Amorim. Qual a sua visão sobre esta nova mudança ministerial pela presidente Dilma? Bom, é evidente que mudanças no Ministério, com 6 meses de governo, vamos dizer assim, 7 meses, isso não é bom. Isso demonstra uma certa desafinação na orquestra, que tem que estar muito afinada, porque nós vamos enfrentar, Samuel, embora o país esteja mais preparado do que em outras épocas, nós temos turbulência econômica pela frente. Eu não tenho dúvida que a situação dos Estados Unidos, embora o Congresso tenha votado a rolagem da dívida, a situação dos países da Europa expõe uma fragilidade econômica muito grande ainda, e nós temos que ter muito cuidado nesse momento do país. Eu acho até que o Brasil, veja, o Brasil está recebendo dólares em excesso, mais dólares para serem aplicados na especulação. O governo devia, nesse momento, na minha opinião, estabelecer um grande programa de investimentos com a participação da iniciativa privada, deixando de lado um pouco essa questão ideológica, se deve ou não privatizar, e nós devíamos transformar os dólares que estão aí pelo mundo, com insegurança de ir para os Estados Unidos, com insegurança de ir para a Europa e com uma certa viabilidade de vir para o Brasil, que viessem para cá como investimentos fixos, não como capital especulativo. Nós temos que ter um programa de investimento em aeroportos, em estradas, hidroelétricas, em infraestrutura. Eu tenho certeza que se nós apresentássemos um bom programa, um programa alheio às questões ideológicas, porque veja, se você não tem um programa atrativo que remunere o capital que está sendo investido, a pessoa não vai investir. Se nós conseguíssemos formular uma parceria como essa com a iniciativa privada, o Brasil ia ganhar muito e aproveitar esse momento econômico de dificuldade no mundo e ia sair na frente, fazendo com que o recurso viesse para cá, porque há críticas, o recurso vem e o governo, de forma muito simplista, vamos aumentar o IOF para tentar conter essa avalanche. Não, vamos fazer com que o dinheiro venha para cá, para ficar aqui, em investimentos fixos, não em capital especulativo. Bom, nós tivemos, inclusive, o deputado derivou um pouquinho o assunto que nós estávamos abrindo o programa, mas depois a gente retoma. Mas, deputado, você falou exatamente de um assunto em que, esta semana, a presidente Dilma emitiu este pacote aí, onde foi possibilitado, através de novos projetos, principalmente para a indústria. Na indústria automobilística pode se privilegiar com a derrubada da IPI para novos projetos. Mas viu, Samuel, não é só isso.
O pacote que a presidenta Dilma fez... Esse é um dos itens, né? Eu queria que você, já que você entrou nesse caminho, analisasse. Veja, o pacote que ela fez é uma coisa necessária. Nós temos uma carga tributária muito excessiva no país. É a mais elevada praticamente do mundo. E isso faz com que a nossa competitividade fique comprometida. Nós temos a China, por exemplo. A China, os trabalhadores não têm direitos sociais. Tem uma jornada de trabalho extremamente extensa, não tem férias, 13º, e nós temos que competir com os produtos que são feitos lá. E nós temos dificuldade, porque além de termos aqui uma série de direitos, e temos que manter os direitos, os trabalhadores merecem, lá eles estão errados. Nós estamos certos em fazer isso. Nós temos ainda a tributação. Agora, esse pacote ele está voltado para a economia interna, para melhorar as empresas, para as empresas terem condições de vender o seu produto lá fora mais barato, mas eu estou dizendo de outra coisa. Estou dizendo de novos projetos onde você pegue o recurso de fora, dólares que estão temerosos de permanecer nos Estados Unidos hoje, essa é a grande verdade. Dólares que estão sendo tirados de muitos investimentos econômicos na Europa, porque também há um risco com a Grécia, hoje com a Itália, a Espanha ameaça, a Irlanda. Está todo mundo em dificuldade. Então, nós tínhamos que ter a capacidade de não ser simplista e dizer, olha, o recurso que vem para o Brasil, nós vamos aumentar o IOF para que as pessoas não especulem aqui nos nossos juros que são elevados de 12,5% ao ano. Nós vamos cobrar um imposto em cima disso. Eu discordo. Nós temos que receber esse recurso em forma de investimentos fixos. Então, olha, vamos construir um novo aeroporto aqui em São Paulo, que é uma necessidade, e vamos privatizar. Quem construir o aeroporto vai operar o aeroporto e receber os rendimentos desse investimento. Nós temos que tirar um pouco, nesse momento, essa discussão ideológica, que vai privatizar, que não vai privatizar. Nós temos que aproveitar o momento econômico, na minha opinião, pessoal, onde há uma certa abundância de recursos no mundo, porque há uma insegurança de onde investir, e fazer com que os recursos venham para cá. Mas não vir da noite para o dia para receber 12,5% de juro ao ano, e quando dá uma balançada qualquer, todo mundo pega o dinheiro e vai embora. Vamos construir um aeroporto, vamos construir uma nova hidrelétrica, vamos construir uma ferrovia, vamos construir uma estrada. Aí nós vamos aproveitar o momento econômico do mundo e vamos tirar vantagem disso. Deputado, nós tivemos aí... Voltando às questões do início, né? Depois nós vamos, inclusive, falar sobre o assunto aqui de Bauru, mas já que o deputado é do PR, o seu partido é um partido da base de sustentação, pelo menos no papel ainda é, e ficou meio fragilizada esta relação, principalmente depois do próprio pronunciamento do ex-ministro, do senador Alfredo Nascimento, presidente da sigla, e que foi alijado aí do ministério. Ele dizia, peraí, a culpa não é só do PR, não é só minha, essas demissões, e fez alguns ataques, alguns direcionamentos. O que é que vai dar este imbróglio, deputado? O que eu posso dizer é o seguinte, o nosso presidente Alfredo disse no seu pronunciamento, nós temos muitas virtudes e temos também alguns defeitos que todos os partidos políticos têm. Vamos pegar aqui um exemplo. Nós temos juízes presos. Eu não posso dizer que o judiciário é ruim. Ao contrário, a maioria dos juízes são pessoas honestas. Nós temos uma procuradora lá em Brasília que aprontou 1001, foi presa. Ele e o marido. Não posso dizer que os promotores de justiça são todos tão ruins, né? É uma injustiça, porque a maioria são pessoas boas. Então, da mesma forma, quando você generaliza, você certamente vai cometer injustiça. E nós temos esse episódio do PR que ganhou uma grande dimensão, porque não sei se foi falta de assunto na imprensa, as coisas aconteceram
fazendo justiça com algumas pessoas que talvez deviam ter se conduzido melhor, mas é a pessoa física. Você não pode imputar ao partido. Se a pessoa fez, ele fez pessoalmente, ele tem que pagar por aquilo, seja de que partido for, né? E alguns outros casos que na esteira disso acabaram se afastando, pediram demissão, pediram para sair, porque não queriam ficar, e também entraram na mesma conta aí. Entraram na vala comum, entrou né? todo mundo na vala comum. Ou seja, corrupto ou não, entrou nessa vala aí. Não há dúvida que isso acaba sendo negativo para o partido, é claro. Mas nós temos pessoas de bem, como eu disse, em todos os lugares. Uma partezinha. Até porque o Valdemar da Costa Neto tem um histórico que não é muito bom para o partido e para ele mesmo, para a história. Daí ele é um dos comandantes da sigla. Então, né? Veja, nós temos que não podemos analisar, e a imprensa fez isso, eu sou um defensor da liberdade de imprensa, acho que a imprensa tem que falar mesmo, tem toda a liberdade para fazer. Mas acho que é preciso cuidado, quando você fala do partido, você devia falar das pessoas. Fulano de tal fez um mal feito qualquer, ele que pague pelo mal feito que ele fez. Quando você fala o partido, você tem problema em todos os partidos. Aqui em São Paulo, no PSDB, no PP, no PT, no PCdoB agora, na NP, tem problema. Então, você não pode falar do partido, entendeu? Então, acho que esse é o reparo que eu gostaria de dizer. E eu defendo... Né? Mas é ruim, mas eu defendo que as pessoas que cometeram um mal feito, que paguem por isso. Tem que acontecer isso. É assim que nós vamos melhorar a democracia no país, a transparência da vida pública, e tem que ser assim mesmo. Mas as pessoas, pessoa física fez o mal feito, arca com as consequências. Isso atrapalhará a governabilidade, essas situações, principalmente com partidos da base? Isso pode... Veja, nós tivemos inclusive uma discussão na bancada de deputados. Os senadores até ameaçaram, olha, vamos sair do bloco, do governo. Nós na Câmara, nós somos 41 deputados, nós discutimos isso nessa semana, e eu inclusive fui defensor dessa tese. Nós temos que estar com o governo, e estamos com o governo porque nós acreditamos que este governo trouxe melhorias para os trabalhadores, para a economia do país, trouxe desenvolvimento. Nós não podemos estar no governo estando no Ministério do Transporte ou não. Se não tivermos no Ministério do Transporte, paciência. Nós temos que apoiar o governo pelo aquilo que o governo faz de bom para o país. Então, a bancada da Câmara não vai para uma atitude de rompimento com o governo, porque seria uma incoerência. Eu acho até que seria negativo nesse momento ao partido. Mais um ponto negativo. Não, então porque houve uma briga qualquer, ou porque nós não fomos tratados da forma que imaginávamos que deveríamos ter sido tratados, pessoas inocentes foram culpadas, pessoas que deviam pagar vão ter que pagar mesmo, e aí é por isso que nós vamos brigar. Eu acho que não tem que ser assim. O problema também é que está juntando muitas ações, agora, muita uma coisa, de corrupção, por exemplo. Samuel, só para completar, é claro que isso demonstra uma falta de articulação política no governo. Veja, os episódios recentes com outros partidos, o PMDB, por exemplo, teve no Ministério da Agricultura, outros ministérios, onde o Oscar Jucá, o Jucazinho, você viu o que ele falou do ministro da corrupção, não sei o quê, e o próprio irmão dele, que é líder do governo, que é seu colega, deputado. Os acontecimentos com o ministro Nelson Jobim, isso demonstra uma instabilidade na articulação política do governo, e isso é ruim. O governo precisa estar mais preparado para poder lidar com essas dificuldades, que podem ser dificuldades, como você disse aqui, do PMDB, do ministro da Agricultura, que foi acusado de corrupção, do PR, que também houve a mesma acusação, ou do Jobim, que houve uma falta de sintonia. A coisa não está... que não devia, né? Não tá, mas veja, para ele dizer o que disse, certamente foi por algum motivo. Ele é uma pessoa experiente.
foi presidente do Supremo Tribunal. Ele não falou aquilo desavisadamente ou aleatoriamente. Se disse, certamente existem outras mágoas que estão atrás disso, com toda certeza. E declarando muitas coisas de gente de prestígio no atual governo, não é? As pessoas principais. As figuras que são... A gente costuma dizer assim, os ministros... Será que ele teria falado mesmo que a ministra Gleice não conhece Brasília? Diz que vai estar na revista Piauí, vamos ver. Vai sair no final de semana. Será que ele teria falado que a ministra Ideli... A verdade é do genuíno... Nós costumamos chamar lá, a imprensa também chama, os ministros da casa. Por que são da casa? Porque eles ficam no mesmo prédio da presidenta Dilma. Justamente o ministro da Casa Civil e a ministra das Relações Institucionais, além do secretário-geral da presidência. Então, eles ficam ali, então falam ministro da Casa. Por quê? O ministro da Fazenda fica no outro prédio, o ministro da Agricultura no outro prédio, e assim por diante. Mas esses ficam lá e, evidentemente, têm contato cotidiano, diário e a todo momento com a presidenta Dilma e quem estiver na presidência. Ô, deputado, você vai chegar segunda-feira em Brasília, será que você chega, toda semana quando chega em Brasília, há anos você já está fazendo isso, você não chega lá e fala, que será que vai estourar essa semana? Você não passa pela sua cabeça? Estou no avião embarcando, saí de São Manuel, saí de Botucatu, saí de São Paulo, estou chegando em Brasília. Qual é o pepino que vai ser essa semana? Eu não fico pensando em qual é, mas eu sei que por Brasília ser o centro político do país, é evidente que é sempre um ambiente de muita conturbação, de disputas, e é claro que sempre aparece alguma coisa, mas isso eu acho que é normal. Nós não podemos encarar tudo isso com tanto negativismo, sabe por quê? Porque nós tivemos um passado que as coisas nem vinham à tona, porque não deixava vir à tona. Hoje é uma liberdade total no país, a imprensa publica as coisas, às vezes exagera um pouco, às vezes não, mas tem liberdade para fazer e eu defendo essa liberdade. Então, nós estamos vivendo no país um momento que a transparência é crescente. Isso é ótimo que aconteça assim. Então não podemos nos acovardar ou falar, poxa, mas só aparece pepino lá. Não, nós estamos lá para isso, para enfrentar as situações, para mudar as práticas, para contribuir para que as coisas melhorem. É isso que nós temos que fazer. Acho que quem perde, inclusive, além do próprio país, de toda a situação, a classe política fica desacreditada, não é? Fica desacreditada, é claro. É lógico que as populações... Nós já discutimos isso aqui várias vezes, né? A população, nesses episódios todos, acrescenta sempre uma mágoa a mais, uma indiferença a mais em relação à classe política. Isso é ruim, porque a política, na verdade, ela deve ser sempre melhorada. E quando você tem episódios como esse, o que a gente nota na ponta? Nós vamos ter campanha agora de vereador, de prefeito. As pessoas de bem, pessoas que não têm nenhum problema, que não tem problema no Tribunal de Contas, que não tem problema na Justiça, não tem problema nenhum, essas pessoas se inibem em concorrer. Então, você acaba dando espaço justamente para as pessoas que talvez deviam ser substituídas. Com essa situação toda de falar mal de político, a gente espanta as pessoas boas. E eu sempre tenho dito em todos os lugares que eu vou, este é o momento justamente do contrário, das pessoas de bem. Vamos arregaçar as mangas, não adianta falar mal, vamos participar, vamos entrar na luta, vamos nos candidatar à prefeitura, à vice-prefeitura, à Câmara Municipal, a deputado, e vamos mudar a situação de coisas. É isso que nós temos que fazer. Eu acho que esta é a lição principal que nós temos que tirar desses episódios, que são desagradáveis, são ruins, são péssimos para o país e para a política de um modo geral. Bom, deputado, saindo um pouco de Brasília, e esse assunto é palpitante, claro que nós teríamos... nós podemos ficar aqui... 3 dias conversando. Dá para fazer uns 2 programas aí. Nós estamos acelerando, até porque temos um horário, o deputado também. Deputado, eu queria que você discorresse agora sobre um problema localizado aqui em Bauru, que aliás era uma das suas bandeiras,
que eram os recursos para este viaduto inacabado sobre os trilhos, e continua sendo. E que agora acabou sendo liberada a importância de 5 milhões de reais para que o prefeito pudesse construir a alça que está inacabada, e o prefeito está discutindo um acordo com a Camargo Corrêa. Como é que o senhor vê essa situação? Não, a prioridade continua sendo essa. Esses recursos estão vindo graças à minha intervenção no governo federal. E o que nós tivemos aí? É difícil explicar porque hoje a gente nota nessas discussões aí, inclusive do Ministério dos Transportes, aditivo, faz aditivo, pode, não pode. Veja, nós nos deparamos numa situação de um contrato aqui, o prefeito se deparou, o prefeito Rodrigo, aliás muito competente, trabalhador, está fazendo um grande trabalho aqui na cidade, com um contrato antigo, que está contratado, está assinado, existem garantias recíprocas, tanto de quem contratou, de quem foi contratado, e a Caixa Econômica não aceita aquele contrato. Disse, não aceito. É preciso fazer uma nova licitação. Agora, como é que você faz uma nova licitação, sendo que você dá espaço para a empresa que está contratada cobrar uma indenização da prefeitura? Fala, eu estou com contrato. Como é que você vai fazer um outro contrato em cima de uma coisa que eu tenho contrato? Então veja que imbróglio burocrático e jurídico. As coisas estão caminhando no sentido de serem solucionadas. O prefeito já licitou esse novo pedaço, vai fazer, não sei se a licitação terminou, mas até dias atrás ela estava em andamento. Está fazendo um acordo com a empresa Camargo Corrêa, que tinha um contrato antigo, sei lá, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu não sei. E isso tudo emperra, e atrapalha, e demora. Mas é o caminho correto. Nós vamos fazer o quê? Se nós pegássemos um atalho para atropelar tudo isso, talvez fôssemos acusados amanhã de ter feito alguma coisa errada. Como precisa fazer tudo direito, leva tempo. As emendas parlamentares dos deputados estão sendo liberadas? Neste ano ainda não. Nós temos uma outra queda de braço no Congresso Nacional, que é justamente em relação às emendas, mas eu acredito que vão ser, porque a situação da arrecadação brasileira, nós estamos batendo recorde em cima de recorde. Todo mês o governo arrecada mais do que estava previsto. Então, não há uma dificuldade financeira. Não temos dinheiro para pagar, não arrecadou, o governo esperava arrecadar tanto, não arrecadou, ao contrário. O governo vem arrecadando bastante. E usa o dinheiro para dar essas isenções desse programa que a presidenta Dilma deu, com incentivo ao carro, com incentivo aos exportadores e, evidentemente, também para pagar as emendas parlamentares, porque as emendas, embora hajam algumas críticas, né, há segmentos que criticam isso, mas você arrumar, às vezes, 200 mil reais para construir um posto de saúde numa cidade... Ajuda muito. Ajuda muito. E você multiplica isso por 5.600 municípios, você pulveriza o recurso no Brasil inteiro. Então, se você for analisar assim pelo aspecto daquela coisa específica, e olha, no Ministério da Saúde, tem gente lá que não gosta disso. Alguns técnicos do Ministério, não pode pulverizar o dinheiro da saúde, né? Eu estou acompanhado pelo meu irmão Fernando Monte, que conhece bem essa área e sabe disso. Da vida que saiu aí a primeira UPA, que ele estava esperando tanto. É um trabalho árduo aí que ele está fazendo. Mas nós conversamos no início, olha, você vai pegar uma área nevrálgica, né? Não é privilégio de Bauru. Se você fizer uma pesquisa no Brasil todo, em qualquer cidade brasileira, a primeira reclamação é saúde. Mas tenho certeza que depois desses primeiros 4 anos, esse índice de insatisfação aqui em Bauru vai diminuir bastante pelo trabalho que o Fernando está dizendo. Mas olha, voltando à questão, você faz uma emenda que ela é uma coisa que parece ser localizada, mas ela é importante para o país. Você faz uma quadra esportiva, você reforma uma escola. Então, eu acho que esses recursos são importantes para o país e eu acho que a presidenta Dilma vai liberá-los, até porque a arrecadação do governo federal, como disse, só tem aumentado. Para encerrar, deputado, nós teremos eleições no ano que vem. Como é que estão os contatos políticos? Como é que o senhor enxerga esse panorama que vem pela frente? O que pode acontecer nesses próximos envolvimentos de campanha política?
Claro, se não estourar nenhuma briga, nenhuma crise, nem outros escândalos por aí, a coisa vai indo normal. As coisas caminham normalmente. Todos os partidos políticos trabalhando para o seu fortalecimento, né? Nós, aqui em Bauru, em outras cidades, outros partidos também fazendo a mesma movimentação, trazendo pessoas, filiando gente, procurando fazer um número de vereadores cada vez maior, de certa forma interferir ou influir, ou participar diretamente das eleições majoritárias de prefeito, vice-prefeito. Então cada cidade é uma história diferente. E, evidentemente, eu vejo as eleições com tranquilidade, faz parte do processo democrático. Eu só queria dizer, viu, pessoalmente, Samuel, nós tínhamos que fazer eleições conjuntas. Também acho. Veja, nós temos que ter mais trabalho. Mas só isso, né? Não consegue unir nem a posse dos deputados. Sabe por que não consegue unir? Porque nós temos que prorrogar de alguém. Para juntar, e vamos prorrogar de quem? Aí vai ser crítica em cima do Congresso Nacional. Evidentemente o nosso nem pensar, nós prorrogarmos o nosso mandato. Vamos ter que prorrogar o dos prefeitos, mas mesmo assim vai gerar crítica. Mas veja, se nós tivéssemos eleições a cada 5 anos, nós tínhamos que ter 5 anos de tempo para trabalhar, planejar, construir, atuar. E veja, há uma sintonia das prefeituras com o governo do estado. O que vai acontecer? Os prefeitos agora pegaram um governador aqui em São Paulo, o Alckmin. Mas eles já estão no final do mandato. O governador comete... Não que o governador haja dessa forma propositalmente, mas é natural que espere chegar a eleição, ver como é que vai ficar o quadro político a partir do ano que vem. Então há um certo engessamento na relação. Aí depois, quando ganha a eleição, o governo já está saindo de novo, o prefeito assume e fica 2 anos com o governador, tem que ficar 2 anos com outro governador. Então, eu pessoalmente acho que nós devíamos ter eleições juntas. E aí vamos trabalhar 5 anos pela cidade e pela população, isso seria melhor. Deputado, conta aí em off. A sua mulher vai ser candidata a prefeita de São Manuel ou não? Não, não vai ser candidata a prefeita. Então vai ser o Marquinhos. É possível que o Marquinhos seja, é possível. A minha mulher diria que é impossível. Eu estava torcendo tanto para isso acontecer, gostando dela. Mas não quer, ela não quer ser. Ela é muito melhor do que eu, com toda certeza. Deputado, foi um prazer muito grande recebê-lo. Abração. Mas venha com tempo para que o Duda possa entrevistá-lo, eu possa entrevistá-lo no nosso momento político, para que a gente tenha mais tempo para poder abordar todos esses Volto com muito prazer, porque eu acho que aqui é um debate democrático e é importante. E vocês, como eu disse no início, expandindo as fronteiras da TV Prevê. Eu tive o privilégio de entrevistar aqui para o nosso enfoque regional o deputado federal Milton Monte, do PR. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário. A todos, muito obrigado e até amanhã.